Já passar. Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Vinícius, sou do Rio de Janeiro. Eu presido o Instituto Celular, é um instituto nacional com recurso financeiro oriundo dos Estados Unidos, americanos que são nossos parceiros de pesquisa, e os parceiros de pesquisa básica, a Universidade Federal de Viçosa e o Centro Universidade de Caratinga, são os locais onde nós desenvolvemos, junto com os americanos, o trabalho de pesquisa. Nós temos algumas linhas de pesquisa na área de inflamação, dor, voltada sempre para queimaduras, feridas e úlceras diabéticas. Nós trabalhamos há 23 anos nisso, nesse segmento, onde nós temos um curso regular de 200 horas e, finalmente, agora nós estamos lançando a especialização de quase 2.000 horas de engenharia de tecidos, onde nós vamos trabalhar com uma base de 8 fisioterapeutas sendo preparados com uma especialização voltada para engenharia de tecidos, que é o que a gente milita. Você passa, então? Beleza. Esse camarada aí é o Marcos. Essa equipe consta com imunologista, fisioterapeuta. Nós temos um grupo grande, onde o nosso trabalho é recuperação funcional do tecido. A nossa matriz é Itaipava, Petrópolis, e um braço de alavanca no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Pode passar o próximo. Pode passar mais um. Não tem conflito de interesse. Nós somos subvencionados com dinheiro de fundo de pesquisa americano, então a gente pode falar aqui à vontade de pesquisa. O próximo. Clailson bateu na 380, a 380 normativa que ecoa e surge a partir dos recursos providenciários do COFITO, que faz e estabelece a regulamentação do fisioterapeutas dentro das práticas integrativas e complementares. O próximo. O que aconteceu? A Brasf, ela surge nesse movimento numa conversa que nós tivemos com o presidente Roberto Cepeda, junto com o Dr. Clailson, e na época o Dr. Leandro Azeredo, da Respiratória, dentro de um evento que teve em Curitiba, e a gente participando daquilo, conversando, e surgiu essa possibilidade de desenvolver as práticas integrativas quando o Ministério da Saúde solta a 971, o próximo. O que acontece? O COFITO monta o GT, e esse GT foi estabelecido por esses 4 bandeirantes aí. O professor João da USP está em um pós-doutorado na Universidade da Filadélfia. O Nivaldinho Parisotto, ele se licenciou da Universidade Federal de São Carlos, um braço de alavanca. Dr. Clailson, nosso presidente. Marcos Vinícius, também membro da Brasf nesse momento. Reunimos para traçar o perfil da inclusão da medicação para o fisioterapeuta. Só que todo mundo fala no processo de livre prescrição, mas eles esqueceram de um ponto muito importante. Quando se fala em fotofármaco, se fala em medicação inoculada por lasers e por LEDs. E essas inoculações por laser e por LEDs, ela acontece de forma muito clara. Por gel, por via oral e por via injetável. E o grande lance que vai acontecer é que todos os antibióticos que serão prescritos pelos fisioterapeutas serão utilizados de uma forma com normativa, porque eles são fotofármacos. Todo fármaco que é inoculado através da luz. Você toma hoje uma amoxicilina, ela tem uma potencialidade muito maior quando você coloca e deposita 100 joules, 100 microjoules num tecido queimado. Ela tem uma resposta efetivamente maior quando você tem uma Escherichia coli, uma bactéria proteus, um Staphylococcus. Então o fisioterapeuta passa a assumir um papel de primeiro atendimento nesses casos. E nós temos uma enormidade de casos. Hoje eu trouxe um caso de lesões penianas e testiculares, nós temos em grande volume, nós temos muito trauma de reto, muito trauma de parede intestinal e muitas úlceras vasculares, e a gente vai ver e vai discutir sobre alguns casos, principalmente das vias medicamentosas. Então não temos muito como fugir. Os conselhos vão começar a iniciar treinamentos para que se saiba prescrever a medicação, porque de fato não se sabe prescrever a medicação. Humildemente nós criamos uma situação formidável e que nós, Fábio, temos que direcionar a prescrição. O ato é legítimo, só que nós não temos aonde treinar. Eu já deixo claramente com o presidente do CREFITO 4
que eu dou ao Crefito 4 um curso gratuito de microscopia de varredura para superfície. Eu estou dando. Ele marca, eu venho no auditório e dou para todo mundo. Então é uma colaboração minha. Então essa colaboração é partidária com o cara que trabalha. É ele e ela e esse grupo maravilhoso. Eu venho, ministro um curso de microscopia de superfície. O fisioterapeuta tem que saber identificar com o microscópio guiado. Uma comunidade hoje que necessita do fisioterapeuta e que na prescrição é a comunidade LGBT. Isso é fato. Isso já começaram a fazer esse contato com os profissionais. Existe uma necessidade, existem algumas doenças e núcleos específicos e que precisam ser tratadas por nós. Essa resolução, acórdão, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Não se discute mais a legitimidade do elemento, se discute a formação desse profissional para a prescrição. Porque o médico que é sério, ele não vai questionar vocês. O dentista que é sério não vai... Olha que lindo, nós estamos dentro da casa da odontologia. Quem é sério vai querer fomentar ciência. Quem é sério vai fomentar pesquisa. Eu cheguei dentro de um país, Estados Unidos, em que me viram uma situação em que eu sou fisioterapeuta dentro de uma grande universidade e quando eu comecei a trabalhar e comecei a apresentar o resultado, eu comecei a ter tudo. Quando eu voltei do pós-doutorado, eu voltei com o meu instituto pronto para trabalhar em parceria com aquilo que eu acreditava. Então, os sonhos são movidos dessa forma. Então, nós precisamos acreditar, principalmente no ato da prescrição. Eu vejo daqui a pouquinho eventos do Anderson com patrocínio efetivo da indústria farmacêutica, sem ter nem nada bienal, pesquisa, incentivo à pesquisa, bolsa de estudo. Eu vim todo ano o meu curso de engenharia de tecidos para ele, uma parte dele. Eu vou fazer aqui para ele, pode ser online, eu posso vir presencial. Outros têm que fazer a mesma coisa. Nós temos que fazer o colega se alegrar a ponto dele também estar tão bem quanto você. Se no momento ela não está bem e eu estou bem, eu tenho que fazer ela chegar no ponto que eu estou. Isso é a máxima espiritual de qualquer universo ativo. Então a gente tem que pensar dessa forma. E a partir de então fomentar essa qualidade que é o benefício dessa estrutura. Esses 4 bandeirantes trabalharam em sinergia, bravamente através do Clailson, que é um humilde fomentador, brioso, em que fez com que esse movimento acontecesse. E foi uma guerra, pasmem. Os nossos coleguinhas não queriam isso. Nós perdemos amizades por conta de colegas que acham que a medicação vai substituir uma técnica como o RPG. É um ledo engano. Ela vai corroborar. A acupuntura corrobora. Ozônio corrobora. Laser corrobora. LED corrobora. A mentalidade tem que ser mais expansiva. Nós não podemos ficar confinados a pequenas reservas de mercado vil. É abrir a mente e possibilitar o colega a ter acesso. Se você teve acesso, você tem que dar acesso ao seu colega. Porque senão você vai quebrar. É questão de tempo. O próximo. Clailson colocou, nós fizemos essa linha de trabalho muito interessante. Grupo de trabalho de 4 anos, sedimentado. Nós levantamos 8.401 artigos científicos. Todos os fatores de impacto eram maior do que 1,073, como a normativa ouro internacional acontece. Trabalhamos com nível de evidência do nível 1A ao nível 5. Então, nós fechamos que o fisioterapeuta tem condições técnicas de prescrever medicamentos. E fizemos uma comparação direta internacional com 8 países para entender o que o nosso colega do outro país estava fazendo e que realmente nós estamos atrasados. Na Espanha, nós já temos revistas de fisioterapia invasiva. Nós temos um livro do Fernando Vermin maravilhoso, chamado Fisioterapia Invasiva. A fisioterapia invasiva está acontecendo no mundo inteiro. E esse movimento ele vai chegar aqui e de uma forma efetiva. O próximo. Mais um. E estudando esse modelo assustador, a medicina faz 140 horas, podendo ser expansiva em 180, a odontologia em 80, em alguns cursos 60, nutrição 50 e fisioterapia 60. Vocês acreditam que 60 horas com um complemento de 500 horas de uma pós-graduação não pode ter um elemento prescritor? Com a mesma quantidade de cromossomos que o médico tem, eu tenho? Meu Deus do céu. Ele tem a mesma quantidade de cromossomos, a não ser se ele tiver síndrome de Klinefelter, síndrome de Down ou paralisia cerebral.
De fato, ele tem a mesma quantidade de cromossomos. No banheiro deposita a mesma coisa que eu. Nenhum faz azarro ou Paco Rabanne. Todos são iguais. Qual é a diferença? O comprometimento é total e pessoal, né? O próximo. Habilidades gerais. O modelo da graduação de fisioterapia contempla ciências biológicas de saúde e conhecimentos biotecnológicos. Nós estamos dentro da característica inovatória. Alguém já ouviu falar na revista Forbes? Pô, interessante. Por que a medicina não está na Forbes e a fisioterapia está? Engraçado. Por que a engenharia de tecido está na Forbes e outras profissões não estão? Porque o mundo inteiro, o globo, está entendendo que a fisioterapia está crescendo assustadoramente. O dano gastrointestinal, que é terrível para vários pacientes na terceira idade, não mais acontecerão com a intervenção primária da fisioterapia clínica ou por especialidade. Então, isso vai acontecer aonde? Dentro da característica de inovação tecnológica, que não é o Marcos Vinícius, é o Ministério da Educação 2017, que é o citante dessa obra. Próximo. Dentro das habilidades e competências do fisioterapeuta, as escolas já começam no Brasil a pensar e incluir o fisioterapeuta nas práticas integrativas, orientando a cadeira de farmacologia, finalmente, 1 e 2, procedimentos invasivos e procedimentos de diagnóstico funcional. Eu não consigo ver, quando você chega no instituto, o paciente é acolhido primariamente, ele é acolhido por um fisioterapeuta. E, de cara, ele preenche uma bateria de documentos oriundos de um advogado, desde a sessão de imagem aos exames complementares como padrão ouro. Todos passam na termografia, todos passam na ultrassonografia cinesiológica funcional guiada, todos passam na velha e prova somatoanestésica, todos passam nessa prova, e no exame de palpação e na ausculta, inguinal, poplita e pediosa, e a bateria de fotos. Nós fazemos um arquivo que é digitalizado e um arquivo físico. Por que conseguimos fazer isso? Porque nós temos às quartas-feiras os rounds clínicos, onde eu medi o round com os profissionais. Se ele levanta 5 pacientes, nós discutimos sobre 5 pacientes. Todos, do profissional que nós temos, que é um cirurgião vascular com 88 anos, ao nosso metabologista, aos fisioterapeutas, todos, porque todos têm um tratamento equalitário. Então, a forma de trabalhar é dentro desse padrão. Nós não temos como fugir, o próximo, desse tipo de situação. Por quê? Primeiro, no artigo 4, ele te informa com exatidão o que é o ato médico. O fisioterapeuta não está fazendo invasão de ato nenhum, de forma clara e certeira. Pelo contrário, o diagnóstico nosológico não é um diagnóstico médico, é um diagnóstico de saúde. Próximo. Além disso, nós temos uma recomendação da nossa própria associação. Então, se a gente consegue cumprir essa carga horária, a gente consegue estar dentro de uma linha de trabalho muito efetivo. De toda essa construção do grupo de trabalho das PICs, o que mais, que é a minha área, e que eu acho que vai ser um grande momento de discussão, é a terapia fotodinâmica. Anti-inflamatórios orais, corticoides, esteroides, não esteroides, antifúngicos e anti-inflamatórios, antibióticos, são fotossensíveis, meu Deus. Todos eles respondem a LED e a laser. Façam uma experiência simples. Não fizeram com o Romário, mas com o Neymar, mas vai a dica. Você pega uma simples tintura de azul de metileno, pinta o pé de um atleta com uma lesão óssea e inocula com um LED, por exemplo, de 632,8 nanômetros, e aguarda 40 minutos e pergunta ele qual é a resposta. Você pode monitorar até por via de ultrassonografia, a resposta é excelente. Isso é um marcador celular. Quantos aqui já ouviram falar do potencial do verde malaquita, do azul de toluidina combinado aqui? São poderosas armas antibacterianas. Você cora uma garganta, por exemplo, com azul de toluidina e propianato de clobetasol, com algodão embebido, a boca vai ficar tanto azul. Uma sondinha de laser de 40 joules, não precisa ser mais do que isso, não. A resposta para a mucosite pós-radioterapia, ela é efetiva 100 vezes mais do que é feito atualmente. E por que nós não fazemos? Porque nós não sabemos. Porque existe um confinamento de conhecimento.
As pessoas se confinam. Um colega perguntou, não, colega não, a minha querida aqui, que é doutora, e fala, não, cuidado com os cursos. Alguém pesquisa o currículo Lattes dos seus professores de cursos? Muitas das vezes você está sendo enganado. O indivíduo não tem produção do conhecimento. Se ele não produz conhecimento, ele não pode produzir saber. Isso é fato. Alguém pesquisa quem vai lá dar aula para vocês? Quem cobra R$3.500, R$6.000, R$7.000, R$12.000 num treinamento? R$800? Ninguém cobre, ninguém pergunta. Esse questionamento tem que ser visto o tempo inteiro. Se você vê o questionamento, você vai ter a prova final de quem está te dando a formação correta. Por isso que a gente está na deriva. Essas estruturas, elas são formidáveis. Eu vejo o Clailson falar o tempo inteiro sobre ortomolecular, fitoterapia, eu fico pensando, meu Deus, a graduação com acesso, você já imaginou um graduando dentro de um ambulatório de escala prescrevendo, manipulando um ajuste de coluna vertebral, equilibrando a parte sistêmica? Meu Deus, qual é o profissional que vai procurar um outro profissional que não for integrativo? O fisioterapeuta integrativo é uma profissão de virada de mudança de comportamento do século. Ele faz tudo, ele equilibra a função sistêmica. E no momento que ele equilibra a função sistêmica, ele passa a se encaixar e preencher com a hegemonia todos esses segmentos. Contra fatos não há argumento. Qual é o profissional que vai questionar a legitimidade científica? Nenhum. Eu coordenei a minha equipe e nunca tive problema nenhum. Mas se conversa com um idioma que não é o português. A língua portuguesa você vai até as Ilhas Canárias. O inglês você vai sem fronteiras. Não é perseguição. Quem tiver oportunidade, a primeira forma de sair do assoleiro profissional é o idioma da língua inglesa. Nós vamos tirar os antórios e vamos enxergar muito mais horizonte de produção do conhecimento. Tem muita coisa acontecendo no globo de forma diferente. A gente não pode absorver certos enlatados. Próximo. Clailson já bem colocou, formou, apostilou no conselho, já tem a legitimidade profissional. O próximo. Não preciso te dizer, isso é um livro escrito por um fisioterapeuta, sobre interpretação neurofuncional de exame radiológico, e o outro de interpretação de exames laboratoriais. Até literatura nacional nós já estamos tendo. Então não há desculpa que não estamos lendo. Um livro bem legal, todos dois. Ele é um livro básico, um pocket, para que você possa, no seu dia a dia clínico, desenvolver o seu trabalho. Próximo. As resoluções que nos dão legitimidade para o exercício, desde a graduação, a resolução de ética e deontologia, é aonde nós temos que respeitar. Não, mas tem um fiscal do CRM, dê um café, dê um biscoito e o mande embora. Ali não é a casa dele. Ah, o Conselho Regional de Educação Física veio, coitado, dar um café, um biscoito, por favor, à porta da rua, serventia da casa. Eu sou fiscalizado pelo Conselho Regional de Fisioterapia da minha autarquia, da minha situação de decisão. Eu moro em Belo Horizonte, é o CREFITO 4. Se eu estou no Rio, é o CREFITO 2. Próximo. Agora entra uma parte interessante, que é o que a gente faz lá no Instituto, que é a parte de fotofármacos, e a gente vai discutir, vai passar um vídeo, vai mostrar como é uma linha de trabalho. Não precisem preocupar em fotografar, anota o e-mail, eu mando esse material para vocês, aí vocês vão prestar atenção nisso tranquilamente, sem o menor problema. Quem está aí já me viu falar, eu mando o material mesmo, sem o menor problema. Calor, rubor, tumor e dor é o que a gente vive diariamente, e nós sempre temos esse calo, que é a vasodilatação e o metabolismo celular, as hiperemias, o extravasamento de fluxos e a liberação de mediadores. E esses geram que, ao final, uma perda de função corporal e a mutilação desse corpo através de um pé diabético, onde o fisioterapeuta pode cessar esse evoluir patognomônico desses sinais tão cruéis que é o diabetes, quando você faz as intervenções corretas. O próximo. Isso acontece como? Eu tenho um ventre abdominal, muito comum em nosso serviço, esse ventre abdominal, onde você tem uma massa adiposa e uma massa granulosa, e nós precisamos estudar esse tipo de tecido, e nós estudamos quando descemos o microscópio, olhamos essas estruturas e vamos visualizar aonde nós vamos fazer o aporte. Então o fisioterapeuta faz a intervenção nos tecidos ciliados, nos tecidos epiteliais, e principalmente na massa adiposa,
para gerar tecido de granulação o tempo inteiro, porque muitas das vezes um colega coloca um tecido por sonda e é ali que você tem que inocular o teu tratamento. Geralmente esses pacientes chegam ao serviço de uma forma efetiva para que a gente possa fazer a melhora da parede granular, gerando assim o tecido epitelial de formação de segundo pigmento, fazendo com que esse tecido cicatrize. Geralmente esse ventre fica aberto, se não for intervenção do fisioterapeuta, ele faz uma cobertura cutânea, vulgarmente conhecida como um curativo não funcional, e esse paciente pode fazer até a sepsemia e vir a óbito. O fisioterapeuta dá essa elegância em mais ou menos 14 dias, ele apresenta uma parede de ventre abdominal aberto, fechada. Nosso serviço só trabalha com tecido aberto, nós não conhecemos a possibilidade de tratar um tecido fechado. Então, tudo lá é mutilação por trauma de faca, tiro. Sexta-feira nós atendemos uma criancinha, a mãe estava cozinhando numa panela fervendo com vários filhos, o bebezinho de 2 meses caiu dentro da panela com água fervendo e macarrão. Isso é o nosso dia a dia. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer o serviço, vocês vão ver isso em grande quantidade. Próximo. Esse retardo cicatricial, a gente estuda que esse retardo cicatricial ele pode se tornar crônico no momento que a gente não consiga entender a hematógena do tecido, ou seja, ponto de maturação e fluxo de bactéria, nesse ponto de funcionamento. Então, quando a gente consegue inocular o nosso tratamento nessa parede posterior, que nós chamamos de semeadura da medula óssea, ela passa a guardar uma resposta radioativa e essa parede fica numa zona contígua, fazendo com que essa úlcera que está maturada possa fechar o elemento cicatricial de uma forma muito rápida. Próximo. Assim, como é que funciona? Nosso trabalho simplesmente é por comunicação, por biomodulação. O meu estudo é você aumentar a capacidade do teu organismo ler as várias faixas de laser. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu observava que as pessoas têm uma grande mania de botar um laser numa pessoa. Então eu vou aqui no ombro da minha amiga Marilene e coloco aqui um laser. E o paciente melhorava. E eu achava aquilo estranho porque eu achava que o efeito era JC, não era do laser. Era o efeito maior de Jesus Cristo, que eu creio muito. Mas não era tanto o efeito fotobiológico. Porque a separação da lâmina inicial com a parede do que sai não dá para estimular nem forame de formiga. Então eu pensei, alguma coisa está acontecendo de errado. Eu não tenho uma comunicação dos biofótons. Então eu comecei a pensar, se eu preciso que essa membrana externa melhore a membrana interna e as cristas mitocondriais melhorem as paredes da própria matriz mitocondrial, eu precisaria de modificar o laser. Então, se eu utilizo uma dose de 30, 60, 90, 120 no mesmo paciente, eu aumentei a comunicação cerebral para a terapia fotodinâmica, da relação que vem das vias espínolas do talo, corte cerebral até a junção neural daquela placa. Aquele paciente vai ter uma resposta do cérebro, córtex, dizendo, eu preciso acelerar a cicatrização. E o cérebro, como é nobre, vai mandar mediador químico para cá. E a resposta é efetivamente grande. O próximo. Então, como é que isso faz? Como é que isso acontece? De uma forma muito simples. Em 1903, o primeiro fisioterapeuta no mundo começou a inocular drogas sem mesmo saber como se movimentava marcador celular, porque antigamente se tinha um microscópio rígido. Depois melhoramos e intervemos com laser, todos conhecem, terapia por LED, e essa terapia que está chegando no Brasil, que é a terapia protônica, é a terapia de campo protônico, que nós já estamos usando. É uma terapia que faz aceleração de rádios corporais dentro da família da fototerapia. Eu coloco um corante. Se eu coloco um corante da cor azul, azul de metileno, por exemplo, ele vai excitar células de comprimento de onda que vai de 632,8 nanômetros até 904 nanômetros. Quando eu faço esse oxigênio ficar fundamental, é o oxigênio que eu puxo do nariz, eu passo a estimulado. Isso aqui está errado, efeito vira citotóxico. Eu mato vírus, bactérias e fungos e células tumorais. O próximo. Como se dá isso? Com inoculação medicamentosa, com combinados. Eu preciso curar uma célula, então eu pintei ela de azul. Mas se eu pintar ela azul misturado com corticoide, eu vou excitar moléculas intermediárias e vou gerar mais aporte de oxigênio. O próximo.
Gerando mais aporte de oxigênio, o tecido ele é atenuado, ele se torna fotossensibilizado, e o que não era radioativo se torna oxigênio. Próximo. Com isso, o paciente diz, não estou com dor, não estou com odor e não tenho queimação. Por quê? Porque o que era laser virou fóton, virou macromolécula estimulada de oxigênio, e o que era 2 oxigênios viraram 3, viraram um triplete. Próximo. Esse triplete gera o quê? Uma energia de transferência, e esse paciente não tem mais dor. Você faz o PCR dele, que estava em 74, 48, está em 12, ele está normalizado. Próximo. E esse tecido estimulado, sempre com baixa concentração. Quanto custa um azul de metileno? R$20. Quanto custa uma pomada de propionato de clorbetazol? R$23. Ela misturada vira uma pasta base, poderosíssima. Poderosíssima para alguns tipos de bactérias saturadas. E ela tem uma resposta efetiva e extremamente rápida. Próximo. Sendo assim, eu destruo o tecido celular por completo. Eu posso fazer isso no tumor também, com muita propriedade, porque os fisioterapeutas fora do Brasil tratam de tumor como agente primário, e a resposta é enorme. Mas no Brasil essa perseguição ela existe, porque o fisioterapeuta que trata tumor sem radioquimioterapia tem seu carro jogado na beira de uma estrada, tem seu telefone grampeado, tem sua família perseguida o tempo inteiro. Esse sou eu. Porque a resposta é efetiva, ela funciona. E ela funciona mesmo. As células respondem em tempo real a oxigênio singlete, triplete, de forma rápida, muito mais rápida de algumas substâncias, muito mais rápido de alguns quimiotáxicos, muito mais rápido. Por quê? Porque ele é local e não invasivo, e você dá o alimento correto ao tecido celular. Próximo. Sendo assim, esse tecido já está todo inoculado, ou por laser, ou por LED, ou por terapia fotônica, com o fotossensibilizador, que é o medicamento que alimenta essa célula. O próximo. E o que acontece? Isso aqui. Muito simples. Um tumor de orelha, com o diagnóstico da dermatologia, aumentando o seu polissacarídeo, aumentando o fosfolipídio e as proteoglicâneas, e ele está sem tumoração, sem tomar medicação, radioterapia, quimioterapia, só a medicação feita pela inoculação dos fotofármacos. A recuperação total da função. Próximo. Você pega, por exemplo, esses 3 marcadores simples. Esse é um microscópio. Nós guiamos com ultrassom o microscópio. Esse é uma bactéria Puscheri coli, com aumento de volume, destruição óssea, mas não houve a perda do membro. Nós conseguimos encapsular a lesão de modo que ela permanece dentro dessa estrutura, sempre monitorada com ultrassonografia. E ela, quando ela é monitorada, você sabe aonde você está entrando e qual seara você está distribuindo. Próximo. Eu botei uma nuvenzinha, porque é mais dramático, mas é um tecido de mutilação reto-anal, e a gente recebe, os fisioterapeutas recebem esse tipo de paciente para o trabalho de reparo tecidual. Então, nós guiamos com o microscópio, usamos uma pinça invertida, essa porção já foi debridada cirurgicamente, você usa 2 borrachinhas e faz esse movimento, o tecido ele é elevado, e aqui você consegue botar uma sonda de diamante de laser de 45 graus com um pedal, você acelera o quanto você quer de energia depositada, mantendo um tempo de frequência de 100 microjoules, e nessa lateral fica uma pipetinha que desce com um termógrafo dizendo qual é a temperatura que você está alcançando, com o que você está fazendo, com uma resposta excelente. Esse caso é um paciente paraplégico, e essas lesões traumáticas na forca retal é muito grande, então a gente tem como tratá-la de um tempo mais rápido e mais efetivo. Muito nessa estrutura aqui. O próximo. Nós atuamos com a medicação na fase primária, com a terapia fotodinâmica, principalmente nas decências abdominais. A gente tem falado isso muito para dermatofuncional, que eu acredito ser uma especialidade hoje que esteja de ponta para tratar principalmente essas decências, mas o fisioterapeuta integrativo também está nessas possibilidades. A gente utiliza uma pasta antibiótica aqui muito grande, a gente pode utilizar, por exemplo, uma amoxicilina em gel batida com um corante de verde malaquita,
O corante serve para identificar a célula e a pomada serve para ser fixada através da inoculação do laser. Eu gosto muito da combinação de LEDs e lasers o tempo inteiro, de intensidades e comprimentos de ondas distintos, para que o resultado seja mais efetivo. Próximo. Na fase que nós vamos nos encontrar proliferativa, principalmente no desgaste de mama, essa mama foi o que faz uma onda de choque errada. Você não usa ondas de choque num tecido macerado, mutilado e com uma bolsa instável de silicone, porque o bico mamário não sustenta a compressão e força de uma atração por ondas de choque. E o que acontece é isso aqui, ó, mutilação do mamilo. E esse mamilo mutilado, ele mutila com tecido purulento, e por um acaso aí foi um depositado de estafilococos, a gente conseguiu cicatrizar, mas não consegue ainda operar o milagre, só Jesus Cristo fazer um novo mamilo. Ela perdeu esse mamilo, e isso está dando um problema que vocês não têm noção do que é isso. Graças a Deus ela veio para se tratar comigo, mas a bobagem não foi feita por nós. Próximo. Mais um. Primeira intenção cicatricial é a maior prova que Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo e todas as capitais precisam de um fisioterapeuta interventor de vida primária nas urgências e emergência. Nós atuamos aqui. Ó. Próximo, dá mais uma, beleza. Nós atuamos nessa matriz, principalmente macrófagos e fibroblastos. Nós conseguimos mudar o comportamento dessas células endoteliais inflamatórias e bacterianas, e esse paciente não precisa ter tanta drogatização, além do fotofármaco inoculado por nós. O próximo. Na lesão fibroblasta, essa moça teve o carro tombado e a porta aviltada, e o rosto dela foi batendo no chão. Então ela perdeu uma parte do segmento, hoje se encontra já cicatrizada, se encontra em tratamento, porque a gente usa um laser chamado laser em flash pumped, que é uma tecnologia de laser que só aquece os bordos e faz com que esse oxigênio singlete venha para o centro, e essa lesão ela se recua, você com a pinça, esse tecido sai inteiro. Nós temos uma previsão de alta dela aproximadamente de 25 a 28 dias de previsão de alta, podendo se estender a 30 dias. Próximo. Segunda intenção, dá mais uma. Aqui a gente já mexe dentro da zona de coágulo, toda do tecido. Com a microscopia, é uma coisa linda. Às vezes o microscópio, você desce o microscópio, você consegue identificar o tecido inteiro. E aqui tem um vídeo microscópio que eu vou filmando e registrando. Geralmente nós damos ao final uma pasta de alta com fotos e damos um CDzinho com um vídeo microscopia. Então a gente faz a videomicroscopia guiada. Então eu estou tratando aqui, eu sou ambidestro. Por um acaso eu estou com a mão esquerda tratando com uma cânula de laser, com a mão direita eu estou aqui no videomicroscópio, eu estou aqui visualizando tudo. Eu consigo visualizar a parede inteira. Então eu sei onde eu posso depositar mais laser, menos laser, mais LED, menos LED. Então isso me dá um campo de confiabilidade muito maior. Então hoje os médicos trazem esses pacientes saúde por mais confiabilidade que se tenha, principalmente na visão de entrada desse tipo de recurso. Próximo.